Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal que está aqui vendo a primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo. Estou aqui, uma honra estar aqui com vocês e recebendo dois convidados muito especiais. Quero dar as boas-vindas ao público que está nos vendo, né, e avisar que vocês podem encaminhar perguntas aí pelo chat, que serão posteriormente encaminhadas para nós. Aí vocês podem também deixar mensagens para os nossos convidados. Nesse papo de mercado com tema música e letras, nós vamos conversar, então, sobre jornalismo musical na música brasileira. Eu tenho dois convidados muito especiais. Nelson Mota, compositor, produtor musical, jornalista, escritor. Eu conheço o Nelson Mota há muitos e muitos anos, acho que a maioria dos senhores conhecem. Além de acompanhar a carreira dele como jornalista, a gente também sabe que ele é produtor de discos, compositor, né, de artistas como Elis Regina e Marisa Monte. Ele é colunista da Globo, né? Ainda antes de ontem a gente estava vendo ele falar sobre a Fernanda Abreu na Rede Globo, e está lançando a sua autobiografia de Cu pra Lua, que a gente vai conversar com ela sobre ela daqui a pouco. Também estou com o JB Medeiros, né? Jornalista, escritor, autor de duas biografias geniais, uma do Belchior, apenas um rapaz latino-americano, e do Raul Seixas, Não Diga que a Canção Está Perdida. Eu tenho perguntas para fazer para vocês, mas antes eu vou começar, então, o nosso papo, pedindo as palavras iniciais de vocês, né, dos nossos convidados, para as pessoas que estão nos vendo, e a gente já pode também começar a falar sobre o nosso livro. A gente vai começar com o Nelson Mota. Bom dia, Nelson. Bom dia, JB. Bom dia. Nelson, você, por favor, prazer a estar aqui palavra com é o sua. JB. O prazer é meu. Dizer do meu prazer de estar aqui. Eu já fui a muitas bienais do livro e sempre tenho lembranças boas, e vamos seguindo nessa nova modalidade. A quarentena não me afetou muito, porque foi quando eu terminei de escrever um livro de, 480 páginas, então foi uma diversão e uma terapia também, remexer na minha memória, e já que tinha que ficar em casa mesmo. Isso, inclusive, mudou muito a minha forma de contar essa minha história. Primeiro que eu resolvi contar na terceira pessoa, como se fosse a história do Nelsinho, de um rapaz de sorte, de um garoto todo, porque para todo mundo eu sou o Nelsinho, meus amigos, para mim mesmo. Então, quando eu comecei a escrever como se fosse a biografia de uma outra pessoa, né? Porque eu olhei ali fotos minhas com 5, 6 anos de idade, mas não sou eu, é uma outra pessoa ainda, né? Então, tomei essa decisão de escrever na terceira pessoa, porque aí ia me dar mais distanciamento, mais... Isso mesmo, mas para ver melhor esse personagem que eu conheço muito bem. O Nelsinho conheço desde que nasceu. Então, eu contando a história dele, eu fiquei mais à vontade para criticá-lo, para debochar de decisões, para sacanear decisões erradas que ele tomou, até para elogiar, em alguns casos. Aí mudou toda a ideia do livro. Eu comecei a escrever como uma biografia convencional, mas para ser na terceira pessoa. E aí, rapidamente, eu me desliguei totalmente do meu ego atual e fiquei olhando para o crescimento, a trajetória desse rapaz aí, que foi muito interessante, não só para ele, como todo mundo que gosta de música, da cultura brasileira, de história do Brasil, tudo, que são 148 histórias que eu fui. No começo também, desculpe, JB, estou me estendendo só um pouco. Não, que é isso? Que depois eu comecei, na quarentena,
a continuar o pouco que eu tinha escrito, umas 50 páginas, que era uma autobiografia mais convencional, nascimento, família, núcleo familiar, ali umas 50 páginas. Não estava satisfeito com isso, achei a narrativa muito careta, assim, apesar de ser na terceira pessoa. Aí fui meio enlouquecendo. Na quarentena, aqui olhando para o mar, ter o que fazer, eu fui pirando. Então, eu lembrava de uma história de 1985, escrevia, botava de lá. Depois lembrava uma de 2012, botava da. Então, fui escrevendo coisas que vinham na cabeça, uma coisa foi puxando outra, e depois tive um trabalhão para botar em ordem, mais ou menos cronológica, todas aquelas 148 histórias. Mas deu certo, porque ficou para o que eu pretendia, que fosse algo de uma leitura leve e que não havia necessidade de ler tudo de uma vez, que você podia ler um pedaço, depois outro, não tinha. Então, acho que eu estou muito feliz pela resposta que eu tenho. Essa forma de contar a história acabou ficando muito simpática. Todo mundo agora é íntimo do Nelsinho. O Nelsinho estava me segurando aqui para não te chamar de Nelsinho. Pelo amor de Deus. Mas é um prazer. A gente volta a falar sobre o seu livro. Agora eu quero que o JB, por favor, entre no papo, conversando com a gente, falando sobre, se apresentando, enfim, falando sobre os seus livros. Vamos lá, JB, por gentileza. Sim, eu fiz 2 biografias, como você disse, de 2 autores de música, de 2 músicos brasileiros que atuam numa região que a gente identifica assim como eles transformam a vida das pessoas num sentido filosófico. Então, aqui mesmo eu estou numa região rural aqui, e às vezes eu vou à cidade para comprar as coisas aqui em Ibiúna, numa chácara, né? Que eu tenho passado a pandemia por aqui. E aí, na praça de Ibiúna, não raro, há um grupo de pessoas de sem teto que ficam lá. E quando eu vou passando por ali, eles quase sempre estão cantando Raul Seixas. Toca, Raul Seixas. Toca Raul. Raul Seixas, ele é tipo um cobertor, daqueles cobertores, daquela sopa, aquela sopa de inverno que a prefeitura serve para as pessoas. O Raul é a sopa de inverno das pessoas, além da mosca da sopa, obviamente. O Belchior, ele se converteu progressivamente em uma coisa parecida. As palavras dele servem de farol, de farolete, né? Antigamente se dizia farolete, para os jovens atuais. Assim. Eles ouvem as músicas, imediatamente algo é deflagrado dentro deles. São músicos que têm uma ação dentro da sociedade de modificação instantânea das percepções da gente. Eu estou falando dos outros, mas isso acontece comigo também. Né? Cada vez que eu ouço uma música nova do Belchior, acontece de ter uma iluminação, às vezes tem um tipo de iluminação. Então, tem outros artistas assim, eles não são muitos, mas tem muitos assim que atuam nessa região. Né? Renato Russo pode ser um deles. Então, foi para mim, um privilégio especial poder escrever sobre eles. Mais do que o livro em si, a experiência de escrever sobre eles já foi uma dádiva, entende? Então, eu acho que a sociedade começa a entender essas figuras, artistas desse porte, né? Que estão em toda... Não estão só na literatura e na música, eles estão em todo lugar, na pintura, né? A obra de um Antônio Dias, de um Samico, a obra do Samico, lá em Olinda, são a obra teatral do Ariano Suassuna, são obras que atuam diretamente na modificação das percepções da vida que a gente tem. Então, para mim é isso, eu gostaria de deixar claro isso, que para mim é um privilégio estar aqui para falar de Raul Seixas e Belchior. Como diz o título do livro do Nelsinho, de cu para a lua, né? O cara nasceu de cu para a lua. Então, o JB, uma felicidade isso, poder mergulhar na vida desses caras que são tão importantes
né? Não é para a cultura, já para a vida cotidiana Pra das vida, pessoas. exatamente. No caso do Raul, não, o Raul, ele cresce. Quanto mais tempo passou, mais o Raul cresceu, né? Tem muitos e muitos fãs que não eram nem nascidos quando o Raul morreu, e tem esse fanatismo. Agora, e o Raul tem um monte de manifestações disso, livros, filmes, documentários, ficção, um culto, talvez seja o maior culto musical no Brasil, seja o Raul Seixas. Até no show do Caetano gritam "Toca Raul". Então, Sim, mas o Belchior, que me interessa mais no caso, eu sempre achei e continuo achando ele muito subavaliado ainda, porque sim. ele é um grande músico também, mas ele é um letrista, mas de altíssimo, para mim, top 5. Um Top 5. letrista, um Certíssimo. letrista com uma puta personalidade, assertivo, o cara tem uma base filosófica, religiosa, o cara foi padre, né? Então ele é um cara, um escorpiano de sangue quente ali e cabeça fria, né? Porque os ensinamentos, o que ele passa nas músicas dele, a filosofia mesmo, uma filosofia de vida ao acesso de todos. As pessoas cantam sem nem saber exatamente o que estão, a Significa. profundidade, a profundeza do que significa isso. Então, eu acho que começa a se iniciar, é um pouco estranho, mas uma valorização do Belchior, e que eu acho que, à medida, eu vi, a Ana Canhas acabou de gravar um disco só Sim. com músicas do Belchior, eu ouvi umas 2 ou 3, lindíssimo, um outro modo de interpretar o Belchior. Então, acho que muita gente vai começar a regravar as músicas dele, porque elas são totalmente atuais. E também não Inclusive, concordo com uma subavaliação dele também como músico. É meio uma coisa no Chico Buarque, no início. Não, o cara é um grande letrista, mas não é um músico. Claro que é um músico. O Chico Buarque se tornou um músico, um melodista maravilhoso. Assim como o Belchior, ele foi se sofisticando, se refinando nas suas melodias para vestirem as suas letras. E melodias diretas, as melodias combinam com a simplicidade e a força das palavras dele. Desculpe, JB, estou me metendo aí, Não, que é você isso. já não, deve saber tudo isso. Falou brilhantemente. É isso mesmo. inclusive, desculpa, JB, Delcio, inclusive uma das coisas que eu admirei muito no livro do JB e quero destacar aqui nesse nosso papo são as análises das letras do Belchior que ele apresenta no livro. São análises assim profundas. Pessoalmente, eu acho que a melhor análise da música Como Nossos Pais está neste livro do JB, profundamente recomendado para todo mundo aí que quiser conhecer. JB, por gentileza. Você... O Nelson tem razão quando ele diz que ele é subavaliado, o Belchior tem toda a razão, e é justamente por isso que eu me debrucei com mais atenção nas músicas, nas canções, né? Porque, na época, eu fiz essa pesquisa nos diários, né? Nos jornais diários, nas revistas, e não tinha uma grande... As pessoas não se debruçavam sobre a música dele como ela merecia, sabe? Passou batido, muita coisa passou batido. Ele fez sucesso, evidentemente, né? Elisa ajudou, né? O Nelson sabe melhor que eu dessa história da Elisa, mas o fato é que ele não foi a minha profissão, que é a de analisar a produção de determinada época. Na época dele, não deu atenção para ele como ele merecia. Então, o livro tem um pouco esse intuito, sabe? Essa pretensão, assim, de pegar e... faz de conta que ele acabou de lançar Como Nossos Pais hoje. Vamos ver o que essa canção diz. E vamos ver como ele construiu estruturalmente
essa música, né? O Belchior era muito hábil nessa coisa dilanesca, né? De fazer músicas Sim. longas, como se sem refrão, às vezes, sem nenhum tipo de apelo mais pop, e ainda assim transformar num hino. Isso é muito raro na música, é muito difícil, né? Então, foi um pouco isso, a primeira, esse livro. Já o Raul é se debruçar sobre uma esfinge, né? Eu li até ontem, anteontem, eu estava lendo jornais velhos, e eu vi que o Nelson Motta, eu até ia perguntar isso para ele aqui, que ele teve um projeto de fazer 2 canções com o Raul. Uma delas, acho que chamava... Eles tinham um título provisório, que era o Fantasma do Brás de Pina. Eu não sei se você lembra disso, Nelson. Oh. Essas coisas a gente esquece pelas circunstâncias em que foram combinadas. A gente esqueceu, nós as combinamos algumas vezes, vamos fazer Nelsovski, vamos fazer uma música aqui. Então, teve uma época que eu tive muito próximo do Raul, eu tinha grande admiração por ele também. Agora, quero fazer uma pergunta que me coça a cabeça, que me aperta a mente, como dizem na Bahia. Para o JB, a pergunta. A primeira vez que eu ouvi Como Nossos Pais, o pedaço da letra era assim: estão em casa, guardados por Deus, contando vil metal. Cara, pegou pesado o bicho ali. Mas depois eu vi eles cantando, contando os seus metais. A pergunta é: qual é a versão original? Houve mesmo essa versão original contando o vil metal ou contando os seus metais? Contando o vil metal, né? Essa O é Belchior ele não dourava a pílula. Sim. E tinha muito era um comentário sobre um determinado tipo de êxito na música. Você sabe disso, que tinha um certo êxito que era comercial e que o Belchior estava criticando, assim como ele criticou também, sei lá, os pares dele em várias outras ocasiões. Mesmo o Caetano teve um embate com ele e tal. Sim. Então, mas a Vanusa também, quando gravou Paralelas, ela também modificou a letra, né? Ela fez um arredondamento de algumas coisas. Era uma liberdade que tinha os intérpretes, assim como ele também, como intérprete, tinha a liberdade de gravar como ele compôs, né? Claro. Então agora está satisfeita. Então foi a Elis, certamente, que ali, para não ficar mal com Chico, Caetano, Gil, que são O os Roberto guardados Carlos. por Roberto Carlos, principalmente, né? Guardado. Aliás, hoje eu vi uma notícia no jornal, uma das grandes notícias da pandemia. Roberto Carlos cortou o cabelo. Roberto Carlos é igual o meu, assim, pode ver. Está no jornal hoje. Botou uma franjinha aqui, tirou aquele look, aqueles mullets, tudo. Está um broto, rei. Vamos ver. Pô, essa aí eu não vi ainda. Vou parar toda essa live aqui. Antes que ele mude. Vou sair correndo atrás disso. Bom, pessoal, agora eu vou dirigir algumas perguntas ao Nelson sobre o livro dele, ok? Depois a gente volta para o JD. Ok? Ô Nelson, por gentileza, uma das coisas mais interessantes do seu livro, na minha visão, modesta visão, é aquilo que você coloca sobre a sorte, né? A sua visão sobre a sorte. Tem uma frase que está lá, que eu achei maravilhosa, assim: a sorte não é justa. E eu quero que você comente esse aspecto do seu livro conosco, por favor. Você é um rapaz de sorte, sim. E a sorte, ao mesmo tempo, você coloca isso para a gente refletir. Olha, o ponto de partida para escrever esse livro não foi a minha vida.
foi uns estudos que eu comecei a fazer sobre a sorte, os mistérios da sorte. Por que alguns têm, outros não têm? Porque ela chega numa hora e não em outra. A sorte não tem critérios, a sorte não tem mérito, não tem moral, não tem ética. Ela é totalmente aleatória, ela premia os maus e os bons igualmente. Então, é um mistério. Quanto mais eu estudava isso, não há ciência, nem religião, nem filosofia que explique. Então, esse foi esse mistério da sorte que eu quis, que foi o ponto de partida. Eu vou contar esse mistério da sorte através da história de um rapaz de sorte, que sou eu mesmo. Sempre, desde criança, me falava. A primeira frase do livro é um tio meu falando: o Nelsinho nasceu com o cu para a lua, dizia o tio Vitor. Começa assim o livro. E é verdade. Então, nesse sentido, eu tive muita sorte na vida. Mas só fiquei satisfeito com esse título, que podia dar uma ideia de um cara só de sorte, que absolutamente não é o caso. Então, quando eu botei o subtítulo Dramas, Comédias e Mistérios de um Rapaz de Sorte. Então, tem drama, tem grandes perdas, né, dolorosíssimas, tem faltas de sorte, e tem muita sorte mesmo, porque a sorte é enganosa também. Uma vez uma pessoa que você fala, que sorte encontrar essa pessoa, é a maior cilada. Às vezes, ao contrário, quando você acha que alguma coisa que te aconteceu foi uma falta de sorte, tipo, no meu caso, fiz o festival de Saquarema lá, fali, um prejuízo monstruoso, tudo deu errado, menos os shows que teve Raul, Rita Lee, Ângela Rorô, mas o festival foi um fracasso econômico, comercial, tudo. Mas foi esse fracasso que foi visto na televisão e os caras me chamaram para oferecer de graça uma área no shopping da Gávea, onde eu fiz o Dancing Days, que durou 4 meses, mas virou uma lenda. Paguei todas as minhas dívidas, fizemos uma cooperativa, todo mundo trocou de carro. Foi uma felicidade, a felicidade das pessoas que estavam lá dentro. Em plena ditadura, aquilo era uma ilha de liberdade, de dança, de sexo, ficava fechado ali. O perigo estava quando você voltava para a rua. Mas, então, durante 4 meses de 1976, o que parecia uma falta de sorte foi era uma das maiores sortes da minha vida, esse Dancing Days, que depois abriu caminho também para a música Dancing Days, que o Daniel Filho pediu para que eu fizesse, fiz junto com o Ruban, pianista das Frenéticas. Então, isso foi um evento decisivo na minha vida, mas eu nunca lamentei a minha falta de sorte, uma possível falta de sorte. Pelo contrário, sempre pensei, podia ser pior. Podia ser pior. O Boni me chamava, querido Boni da TV Globo, meu grande mestre, vale ele chamar. O que a Poliana tem a dizer aí? Quando dá para a censura proibir a novela inteira, a trilha, eu falo, não, capaz de ter um jeito, olha a Poliana aí. Então, a Poliana continua positivo e operante, que é realmente certo. Então, eu nunca reclamei, tem episódios terríveis quando há alguns anos eu fiquei paraplégico da cintura para baixo, fiquei 3 semanas em hospitais, cirurgias perigosíssimas. Eu não reclamei um minuto, não estou falando para me vangloriar disso, não, estou dando uma dica. Eu não reclamei nenhuma vez. Não tem, porque logo comigo, eu mantive o humor do começo ao fim nos piores momentos. O que eu posso dizer a vocês, assegurar a vocês, é que doeu menos e passou mais rápido. Então, eu tenho essa política, eu não gosto de reclamar, gosto de fazer. Né? Me lembrei até
Não, é outro poema, é do Charles. Depois eu conto para vocês. Essa questão do humor, né, que norteia aí sua vida, o Sandro Dalpiclo, que está aqui nos vendo, ele está dizendo que nunca riu tanto lendo um livro como na biografia do Tim Maia, e está rindo muito na sua biografia também. O Sandro está perguntando de onde vem esse seu bom humor. Olha, eu não sei, vem de fábrica, né? Certamente. Já veio, eu não fiz muito para conquistar isso, né? Eu acho que é uma questão de temperamento mesmo, de jeito. Tem gente que é mal-humorada, não é que a pessoa seja melhor nem pior, é diferente, né? Ou tem gente que são o falso mal-humorado, que eu adoro esse tipo, que é o Paulo Francis. Imagina um doce ali, o Dori Caymmi com o seu bigodão, um anjo, uma pessoa super doce. Eu amo também os falsos mal-humorados. Mas eu não, eu estou sempre rindo ali. Muitas vezes devo ter rido irresponsavelmente, né? Tipo, um filme que me impressionou muito na juventude foi Zorba o Grego, um, um, um filme que era um inglês que vai morar numa ilha da Grécia, tem um empregado que é o Zorba, o Anthony Quinn, que é um louco, sonhador e tudo. E quando, no final do filme, ele passa o filme inteiro armando um teleférico tosco de madeira, uma coisa louca para lá, e desaba tudo aquilo no final. E o Zorba, let's dance, aí, e dançava, e se ensinava o inglês a dançar. Esse lado Zorba eu mantive para sempre. Pô, se não há o que fazer, né? Se não há o que fazer, vamos rir, meu amigo. Tem que. Não é que eu já chorei muito na minha vida, mas eu gosto. O ponto principal do minha motivação para escrever, primeiro eu quero divertir as pessoas. Depois quero emocionar. Depois quero tentar esclarecer alguma coisa. São essas as minhas principais motivações para escrever. Principalmente divertir. Divertir o leitor, porque isso faz bem a todo mundo. Você não imagina a alegria que eu tenho. Acho que dificilmente um escritor pode ficar tão feliz quanto eu quando você vê pessoas falando isso, né? Que, pô, eu nunca ri tanto na minha vida como no livro do Tim Maia. Eu tive 2 vezes essa oportunidade. Uma vez numa sala de espera do aeroporto, um cara sentado ali, o cara lendo um livro e as gargalhadas. Pô, que porra é essa? Fui feio o olho lá, era o Tim Maia. Nem me apresentei, nem nada, deixei, o cara nem sabe que o autor estava do lado ali. E depois, um tempo depois, no avião, aí o cara sentado ao meu lado, abriu o Tim Maia e não parava de rir. Aí nós viemos conversando até o Rio, mas isso é uma alegria. Eu troco isso por qualquer prêmio. Essa possibilidade de fazer as pessoas rirem muito. O De Cu para a Lua tem muito humor também, mas tem drama também, porque se só tiver humor, o humor fica menos engraçado. O drama torna o humor, o próximo humor, mais engraçado, porque você vem do escuro ali e tem um raio de luz. Então você vê mais, o humor aparece mais, né? E tem reflexão também, né? No seu livro, uma das coisas também, um dos pensamentos que eu pensei para a gente conversar aqui agora, que achei maravilhoso, o amor é a recompensa por terem resolvido os seus problemas. Isso Essa é uma... sua visão de mundo é fantástica, né? Assim, poxa, a gente procura namoro para resolver problema. Não, recompensa, por favor. Isso é uma frase do Norman Mailer, que eu
sempre gostei muito como escritor, mas é um cara muito doidão, teve casamentos tumultuados, foi esfaqueado por uma mulher, é a pessoa mais indicada para uma reflexão dessas. E eu li uma coisa maravilhosa do Meilha, falando que há pessoas que pensam que vão encontrar um amor e vão resolver todos os seus problemas. Quando, na verdade, o que acontece é quando você resolve os seus problemas, você está resolvido, aí o amor vem como um prêmio. E, ao contrário, quem vai nessa onde achar que o amor vai resolver tudo, nem resolve seus problemas e nem encontra um amor. Então, essa máxima do Norman Mailer, eu espalho para todo mundo, que eu acho muito útil manter na cabeça ali, porque é um dos equívocos mais frequentes das pessoas. Não, só se eu tiver um amor, vou resolver minha vida. Não encontro amor nem resolve a vida. Bom, obrigado, querido. A pergunta que eu tenho agora, ela vai para o Nelson, mas ela já vai abrir a continuidade do papo com o JB. No seu livro, Nelson, eu acho que tem um aspecto generoso, né, no sentido de que você ensina as pessoas como ser um produtor musical. Está lá a receita bonitinha, está lá o passo a passo, a sua postura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de você como produtor, aquilo que você diz, que depois a gente continua com o JB. Por favor, lições de como ser um produtor musical. Como ser um produtor musical. Acabou virando isso, porque eu fui formado na escola dura, estúdio de 4 canais, mesa de 4 canais, cantor num canal, piano, baixo, bateria no outro, qualquer outro instrumento no terceiro canal, e o resto da orquestra toda exprimida em um canal. Então, você tinha que tirar leite de pedra ali, e era bastante frustrante, porque você não conseguia reproduzir a sonoridade que você ouvia no estúdio, que gravava-se muito mal no Brasil também. Numa época, a comparação entre um disco, um LP americano e um LP brasileiro era chocante. Primeiro que o LP americano era grosso, assim, tinha um som mais alto, mais forte, durava muito mais. E o brasileiro era um plástico fininho, assim, às vezes a agulha pulava, era triste mesmo. Então, eu comecei nessa escola dura, mas comecei com o André Midani, sendo o meu mentor, né? Comecei depois de alguns anos de crítica musical. Então, o André falava, filhote, agora está na hora de você passar de pedra à vidraça, né? Então, aí eu passei a ser produtor e mudei completamente a minha vida. Eu tinha uma visão externa, idealizada daquilo, disco, tudo, um xiita praticamente. Aí, quando eu comecei a produzir disco, eu vi que tinha que levar em conta outros fatores. Era a música, a letra, os arranjos, a interpretação e o mercado. O público. Aprendi a acrescentar isso na minha equação. E aprendi uma grande e utilíssima verdade com meu amigo Nesso Ertegun, que era o fundador da Warner, né? Um dos maiores mitos do mundo do disco. E o Nesso falava sempre, meu filho, nesse nosso business, a gente tem que desenvolver um segundo gosto. Aquilo foi definitivo para mim. Desenvolvi um segundo gosto. O meu gosto pessoal está lá, porque o disco não é do produtor, o disco não é do gosto do produtor. O disco deve servir ao artista, deve ser. Eu sempre me entreguei completamente ao artista, sempre ninguém. Estou aqui como um samurai, eu vou defender você da imprensa, da gravadora, e principalmente de você mesmo, para não deixar você fazer bobagem. Então, esse meu aprendizado na produção de discos, trabalhei com grandes técnicos de som também, o Mazzola,
que virou um dos maiores produtores do Brasil, Marco Mazzola, querido amigo. Tive a felicidade, trabalhei em várias gravações, inclusive eles com o Mazzola pilotando a mesa ali. O cara fazia milagre com aqueles 4 canaizinhos. Então, aprendi, sobretudo, como lidar com o artista, que é uma coisa dificílima. Tecnicamente, a produção é mais fácil do que o relacionamento humano, quanto a produção que dá a briga. Eu acho que o disco é do artista, o produtor tem que estar a seu serviço. Eu sempre me coloquei a serviço do artista, abrir mão do meu gosto, pessoal, para o que fosse melhor para ele naquele momento da carreira dele. Todos os discos que eu fiz foi assim. E uma das maiores glórias da minha vida, desculpem a falta de modéstia, mas esse caso é importante. Eu nunca tive uma briga com qualquer artista que eu tivesse produzido. Olha, enfiado meses no estúdio. Nunca tive, melhor, nunca tive um bate-boca. Que merda, não vou fazer. Não existiu isso. Porque nem podia, porque eu estava a serviço do artista ali. Às vezes, quando havia alguma dúvida, eu falava, olha, eu não acho bom, mas o disco é seu. Se você quiser, você grava. Invariavelmente, a artista, não, tá ok, pensei só que não sei o quê. Então, isso acho que contribuiu para a qualidade dos discos, que eu acho que foram discos muito representativos na carreira, não só da Elis, mas na carreira da Elba Ramalho, na carreira da Sandra de Sá, quando eu produzi, sabe, vários artistas. Eu tenho esse orgulho que todos se tornaram grandes amigos, porque eu detesto brigas polêmicas, eu gosto de harmonia. Então, muitas vezes até prefiro engolir um sapinho ali do que começar uma coisa que não se sabe como vai terminar. A autoajuda aqui está máxima. Está ótimo. Então, esse lado de produtor musical, né, esse aspecto, é o que mais me chamou a atenção a princípio no livro do JB sobre o Raul Seixas, que foi um grande produtor musical. Grande. E que a gente meio que deixa passar, né? A música do Raul é tão forte que a gente se esquece que ele foi um grande produtor. JB, por gentileza, você pode falar sobre esse aspecto do Odair, né? As figuras que ele lançou, como você encara esse lado dele como produtor musical? Então, vamos lá. Interessante isso, porque na época, o começo da carreira dele, o final dos anos, como produtor, né, o final dos anos 60, começo dos anos 70, eram poucos protagonistas desse trabalho. Você pegava na gravadora dele, você tinha o Renato, do Renato e seus Blue Caps, tinha o Rossini Pinto, tinha 4 produtores. Ninguém sabia disso, que só eram tão poucos. E esses caras, eles fizeram a sonoridade do país. Eles criaram a sonoridade que a gente depois, obviamente, isso se diversificou e chegou a uma sofisticação maior ali no final dos anos 70. Mas naquela transição, tinha esses caras. O Raul foi contratado por indicação do G.R. Adriani para ser produtor na CBS. Então, ele foi... Ele era o... Desculpa, assim, que Jair Adriano estava com Nara Leão num show em Salvador. Que eu descobri isso no seu livro. Maravilhoso. Chico Anísio estava também. Chico Anísio também. E aí, o Raul chega como um franco atirador, né? Ele chega, ele não tem o compromisso que os outros têm, nem com o Iê, 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 que era a sonoridade que estava vendendo, e nem com o bolero, que era o que tinha antes. Antes do brega brasileiro existia o bolero, né? Então, o Raul, ele criou o brega brasileiro. A verdade é que, quando você começa a ouvir os discos que ele produziu, Diana, José Roberto, tem o próprio primeiro disco do Odair José, ele tocou as guitarras. Como os discos não tinham crédito, não tem o crédito disso lá. Mas o Odair fala, o Odair conta a história hoje.
Olha, quem fez o disco foi o Raul Seixas, meu primeiro disco foi o Raul que fez. E se você ouvir os discos, você saca que tem uma... Ele não trai a questão popular, a questão da popularidade, do gosto popular, mas ele moderniza o gosto popular. Ele dá uma injeção de eletricidade que vai perpassar, vai chegar até no... Eu digo isso no livro, eu acredito nisso, por isso que eu digo, que chega na sofrência. Chega hoje na sofrência. Raul está na base de tudo isso. Então, eu achei isso tão importante que eu dediquei boa parte da minha pesquisa e do meu trabalho para tentar elucidar esse percurso. Evidente que ele não fez sozinho, tem outras pessoas que são importantes. Uma delas é o Mauro Mota, que está vivo ali no Rio de Janeiro, e é um mal-humorado, como diz o Nelson, é da mesma... É um dos doces mal-humorados. Ele reclama muito, mas ele acaba elucidando tudo, ele colabora com tudo, mas ele está sempre reclamando. E o Mauro Mota e o Raul, quando os dois se encontram, o Mauro era formado, tinha estudado piano, tinha uma formação já mais refinada, ao mesmo tempo abraçou o popular de uma forma que nenhum outro abraçou na época. E isso vem até hoje. Ele vem até hoje fazendo a mesma coisa. Então... Eu acho que... Desculpa, segue. Não pode desculpe, falar. Eu queria só ressaltar esse aspecto de produtor do Raul, porque quando o Raul começa a produzir, ninguém sabia, além dos equipamentos serem precários, no caso da CBS, o estúdio que eles gravaram, eu cheguei a gravar lá, era um esdrúxulo, eram 3 canais. O que você fala? Ou eram 2, ou eram 4, ou eram 8, mas 3 não se sabia. Mas nesses 3 canais foi criado um som da Jovem Guarda. E o Raul, que começou a ensinar como gravar rock and roll no Brasil, porque ninguém sabia. Gravar bateria de rock, aquilo era... espalhava para todo lado. Ele começou a ensinar como gravar guitarra de rock, tudo isso. O Raul ele foi aprendendo ali e ensinando. Então, nos discos dele, ele usava todo esse conhecimento dele. O rock, se você ouvir discos, tentativas de rock desse tempo no Brasil, com aquele som de lata, bateria, como se batesse uma tampa de lata de lixo, e os discos americanos, as viradas de bateria. Porra! E aqui ninguém conseguia. E o Raul é um pioneiro disso também. Desculpa a interrupção, JB, foi só para... Não, perfeito. Não, você conhece, inclusive, a geopolítica dessa fase, né? Mas o que acontece é isso. Era contar a história dele, e é evidente, e o Nelson sabe bem disso, você conta a história de um artista que é muito conhecido no país, que é muito admirado, ele tem uma coisa que precede o cara que vai contar a história, que é a história oral. Essa história oral, você vai contar, não, mas eu estava lá, eu vi como o Tim Maia estava naquela noite. Você vai achar 100 mil pessoas que falam assim, que eles têm, digamos, o testemunho histórico dentro deles. Mas aquilo não está escrito. Aquilo não tá organizado. Mas o Raul é isso. O Raul, se você andar pelo país, você vai encontrar pessoas que beberam com ele, a quem ele fez confissões de todo tipo, entendeu? E era preciso organizar isso. E aí, essa questão da produção é muito legal, porque eu fui atrás dos artistas, achei o José Roberto, um artista popular muito importante desse período, achei o Odair, a Diana, o Baltazar, todos os caras que tiveram. E é uma polifonia que dá uma outra visão, outra história do Raul, entende? Era importante fazer isso, é um trabalho braçal. Quando o Nelson falou, porque o Nelson tem essa possibilidade que ele é protagonista da história, né? Mas quando ele falou que ele coloca o humor, depois a emoção, né? Emocionar, divertir, emocionar e em seguida elucidar. Isso, alguma coisa, se possível, né? Modestamente.
Como eu sou repórter, e eu não tenho a mesma possibilidade, porque eu não tive nos lugares como o Nelson teve, eu começo por esclarecer. Eu Que começo bom! pelo fim. Mas é a mesma história, a mesma tentativa, é o mesmo percurso, no final das contas. Aproveitando essa tua deixa, essa tua busca, como é que foi a investigação aí eu vou mudar para o Belchior, né? Do desaparecido, né? Você aí de repente você faz ali no livro um jornalismo investigativo, né? No sentido de Sim. traçar e recompor. O que foi isso, né? O que a gente pode comentar aqui? Essa é uma história Claro. incrível. É uma história incrível. A história da Filmes, vai queremos render muitas detalhes, coisas. queremos detalhes. Queremos O que detalhes. acontece? Quando eu trabalhava no jornalismo diário, como eu trabalho com música e era crítico era o autodenominado crítico do jornal, sempre aparecia uma demanda assim, Belchior tem, sei lá, vai fazer 30 anos do lançamento do Coração Selvagem, escreve alguma coisa sobre isso. Aí escrevi alguma coisa sobre isso, mas Belchior estava desaparecido, né? Ficou 10 anos desaparecido. E aí eu notei que não tinha muito especialista na obra do Belchior. Ninguém sabia muito sobre a vida dele. Falava assim, ele estudou para ser padre. Mas onde? Como foi isso? E aí eu comecei a pesquisar em torno dessas histórias, né? E aí, isso também me propôs o seguinte desafio. Se eu estou fazendo algo sobre o Belchior, eu tenho que saber onde ele está. Eu vou ter que comunicar a ele, ou pelo menos dizer a ele, olha, estou fazendo um livro sobre você. E aí, aconteceu de eu descobrir, por acaso, que ele estava numa cidade lá, Santa Cruz, lá no Rio Grande do Sul. E aí o Raul, o Belchior, nesse período, estava vivo. E era muito difícil você falar com os familiares e com as pessoas próximas dele, porque uma pessoa que rompe com o mundo, ela não quer ser encontrada. E ela não quer que seu irmão ajude a encontrá-la, né? Então foi um trabalho insano. Só que aconteceu que a semana que eu ia encontrar ele, que eu ia para lá, ele morreu. Na mesma semana, no domingo ele morreu. A semana seguinte era que eu ia viajar para o Rio Grande do Sul. Então isso se tornou um pequeno drama pessoal do autor, que eu resolvi transformar em um tipo de literatura, né? Então o último capítulo é um pouco isso. Parece um híbrido, né? Dessa coisa que o Nelson fez bem agora no livro dele, que é você se colocar ali agora como um testemunho pessoal, né? Embora na terceira pessoa. É mais ou menos isso. Eu não acabei não elucidando o mistério do Belchior, porque, na verdade, eu acho que ninguém vai elucidar jamais. Eu tenho a impressão que eu tenho, né? Ele teve uma ruptura de um porte que só artistas, sei lá, eu comparei com o Rimbaud, com outros artistas, é muito, muito brusca, muito súbita e muito definitiva. Ele parou de ver os filhos, e ele amava os filhos. Ele ligava para a filha no aniversário dela, que era no Natal. Sim. E aí, depois, passou 10 anos sem ligar. Então, você vai ter que fazer uma análise de um comportamento desse, de um artista, né, um artista que tinha o nível de inquietação do Belchior. Você não pode fazer essa análise do ponto de vista de um homem normal, de uma vida trivial, cotidiana e banal, um cidadão comum, como ele dizia, como esses que se vê na rua. Não é a mesma coisa, né? Então, eu acredito que nós vamos debater isso durante muito tempo ainda. Vai ter muito artigo, muita elucubração em relação a questões até de saúde, né? Existe muita tese de que ele tinha, sei lá, dupla personalidade. Enfim, você vai ter um debate grande. Eu acho que sim, também. O que eu adoraria é ver um debate fundamentado, um debate do ponto de vista psiquiátrico, psicanalítico, assim, porque o rompimento é de tal ordem
Eu nunca acreditei naquela história, não é problema de dinheiro, que não sei quem quer, que o cara está devendo. Isso tudo se resolve, se o cara quiser, né? Mas ele não era um... Todas as lembranças que eu tenho do Bel, ele sempre estava sorridente, amoroso. Até encontrei ele já exilado, encontrei ele lá para 2004, 2005, num evento de música que teve lá em Gramado, que onde usava, tinha um festival de música, resolveram fazer de novo em 2004, eu acho, 2005, e ele estava lá. As pessoas falam, é o Belchior ali? Será que é o Belchior que está assim? Mas ele estava normalmente como um espectador ali, veio falar comigo, ter um chit-chat ali qualquer, ele amoroso, como sempre, me pareceu normal, porque eu não entendia esse desaparecimento dele, porque isso pode ser o caso, o cara ter uma grande desilusão, um grande ressentimento, mas não, ele foi consagrado. Ele não tinha essa... vou sumir porque não me deram o valor. Talvez, como eu disse, é subavaliado, mas o cara fez sucesso popular, o cara ganhou dinheiro com música, músicas dele viraram hits, alguns viraram clássicos que você sabia. Eu falava, Sim. isso é um clássico instantâneo. Vai virar um hit. Não, hit sim, mas depois é um clássico, né? Tipo como nossos pais. E a Elis tinha esse olho, esse ouvido de lince, né? Ouvido de tuberculoso, como disse, para pensar justamente ali como nossos pais e velha roupa colorida. E que no caso Sim. da Elis também, a Elis, claro, deu uma grande mão, ele não poderia encontrar melhor voz para interpretar as suas músicas, pelo menos essas duas, né? E ele trouxe a Elis para o rock and roll. A Elis era o grande ícone, era a MPB em pessoa. A Elis, quando ela fez o show Falso Brilhante, que ela deu uma revirada na vida dela total, as duas grandes músicas do show eram esses dois rock and roll. E até a Rita Lee sabe. Até então, nunca ninguém tinha cantado rock and roll tão bem quanto a Elis no Brasil. Ninguém imaginava que a Elis pudesse ser uma cantora de rock sensacional nessas duas músicas, os dois rocks do Belchior. Então, foi um grande avanço na carreira da Elis, porque ela podia cantar tudo, até rock and roll. E o que ela cantasse, a Elis cantando bolero, era top. A Elis cantando samba, arrasava. A Elis cantando MPB, e só faltava o rock and roll. E ela arrasou, a gente brincando com a Rita ali algumas vezes, tudo. A Rita me fala, porra, meu, ninguém, a maior cantora de rock do Brasil. A gente brincava com isso. E era Elis. Então, o Belchior, também eu acho mais complicado esse sumiço dele, porque ele era um intelectual, Sim. culto, ele era um cara que se perguntava, um cara interessado em poesia internacional, um cara com muito material para dar um nó na sua cabeça. Se ele fosse um simplório, um bobo, ele nunca teria esse problema. Isso certamente deve ter nascido dele se questionar, começar a se questionar muito o sentido da ideia do trabalho dele, o sentido da presença dele no mundo, aquelas dúvidas filosóficas, e no caso dele, certamente metafísicas também, o cara chegou a querer ser padre, né? Sim. Então é uma coisa, um episódio riquíssimo que valia a pena ser rastreado. Não estou sugerindo essa maldade a ninguém, mas eu adoraria que alguém rastreasse esse desaparecimento dele e desse alguma explicação, que eu acho que só pode ser encontrada num campo psi. Mas, né? Vamos lá. Valdo,
Só um Pode falar, minutinho, eu Joaquim. vou colocar um cabo aqui, porque abaixou um pouco a bateria, mas é um segundo Ok. eu coloco o cabo aqui, tá? Pode Enquanto... continuar aí com o Nelsinho. Ok. Nós estamos caminhando já para a etapa final e eu tenho uma pergunta aí já sobre uma questão atual e sobre o futuro. Nós somos, Nelson, do tempo da capa de disco, do encarte maravilhoso, etc, etc. Maravilhoso. E agora a gente está vendo os discos sendo lançados virtualmente. Eu tenho dificuldade em localizar a ficha técnica, nem sei se aparecem alguns aplicativos, as fichas técnicas não estão lá. Esse é um ponto. Outro ponto é que, a partir de agora, os artistas constroem a sua própria narrativa através das redes sociais, né? E aí a gente vê uma mudança também no jornalismo musical. Futuro, como é que você vê o futuro do mercado musical, tanto no aspecto da produção, né, quando a gente já tem essas diferenças concretas, né, da ausência do encarte, da capa do disco, aquela coisa toda que nós adoramos, e, ao mesmo tempo, as histórias sendo contadas e criadas pelos próprios artistas nas suas redes sociais. Como você vê o futuro desse Ó, mercado? eu sempre me lembro de uma piada do meu amigo Dádio, baixista, cor do som, Maris Amonte. O Dádio falou outro dia que, olha, tem tanto artista agora que daqui a pouco os artistas é que vão pagar o público para assistir. Tem mais artista do que público. Porque a era digital, nesse ponto de música, foi libertadora, né? Nunca a música teve tantos recursos, o sonho de eu posso produzir, posso gravar um disco na minha casa e lançar no mundo inteiro, sem limite a ambição musical. Isso, então, teórica, todo mundo se acha qualificado para entrar no musical. Você tem aparelho que afina a voz. Hoje, eu posso gravar um disco, todo mundo vai achar, pô, Nelson, é afinadíssimo, nunca soube disso. É só querer, né? Isso é uma das pequenas fraudes, e de dezenas de fraudes, e fraudes são recursos, depende de como você, qual for a sua intenção ali. Então, acho que os artistas, eles têm, num ponto de vista, o ponto de vista de tecnologia, de mercado, de vendas, eles estão entrando numa era muito mais democrática também, que todo mundo tem essa possibilidade, né, de lançar um disco. Houve tempo, eu vivi um tempo que só as gravadoras tinham estúdio. Se você quisesse ser independente ali nos anos 60 ou no início dos anos 70, você não podia, porque não tinha estúdio, se fosse gravar nos Estados Unidos. Não tinha estúdio de aluguel. As gravadoras tinham seus estúdios, tchau, só grava, cada uma gravava seus artistas, e acabou. E com os recursos que tem hoje, eu comecei a ficar mais ligado esse aspecto de democratização e popularização dos recursos, quando começou o hip hop. Eu falei, cacete, olha, é uma forma musical mais democrática de tudo, porque é um beat, uma batida, e o cara sai falando. Ou seja, o mínimo, se você até batendo palma só, ou batucando numa mesa, você pode fazer uma música, um outro gênero musical, que o rap é rhythm and poetry, um outro gênero musical que aparentemente todo mundo pode fazer, mas muito poucos sabem na verdade, porque você tem que o rap você tem que ter o que dizer, tem que dizer muito bem, tem que ter um swing, uma musicalidade rítmica danada para você conseguir aquilo. Mas é democrático, o cara não precisa nem saber música para fazer. Então, todo mundo pode fazer, todo mundo pode gravar, todo mundo pode marketear e vender diretamente. Então, isso, teoricamente, é o mundo dos sonhos,
mas a prática é a lei da oferta e da procura, que os músicos estão ralando cada vez mais para... Como é que você vai sair... não gosto nem de falar essa expressão antiga, mas em outros tempos, não é? Era muito mais fácil você localizar uma música boa. Tinha uma nuvem de lançamentos, uma nuvem razoável, e você ia lá e pescava as pérolas, fácil, relativamente. Como depois foi aumentando de tal forma, porque o que tem em volta das boas músicas, seja de que gênero for, é um imenso ruído musical. Tem uma barulheira em volta. Então, hoje, muita coisa teoricamente muito boa passa batido, porque está ali no meio de 1 milhão de ofertas. Então, tem esse aspecto também. Eu estou observando só, não me atrevo a fazer previsões, mas eu digo que, em tese, é tudo que a minha geração queria ter. Posso gravar o disco até em casa, eu mesmo marketear, não tem que dar satisfação para a gravadora, é tudo muito mais barato. Gravações custavam uma fortuna. Hoje, qualquer coisa com um bom sintetizador em casa, se você tiver talento, você faz o disco inteiro. O Ed Mota fez um disco inteiro tocando todos os instrumentos. O Max de Castro fez um disco inteiro tocando todos os instrumentos, fez as músicas, fez os arranjos e produziu o disco. Qualquer um pode, desde que esteja um puta talento mesmo. Então, isso valoriza o talento, as possibilidades. Como que o Ed poderia fazer um disco com orquestra, tocando todos os instrumentos do jeito que ele queria? Não. Essa possibilidade, eu acho que a tecnologia foi uma grande bênção para a música. Então, agora cada um que se vira. Aí a sorte vai entrar muito também. Além do talento, da competência, a sorte vai entrar demais. O pessoal aqui da produção está me pedindo para concluir, e o papo aqui está ótimo. Eu gostaria, por favor, das palavras finais, JB, o que você tem para frente. Eu pediria, por gentileza, nós temos só 2 minutos, para que eu estou super feliz em conversar com vocês, mas nós vamos partir para as nossas despedidas. JB, por favor, e o que você tem aí para lançar para a gente para o ano que vem? Bom, eu agradeço muito o convite da Bienal, né? Nesse momento é muito importante esse esforço do livro. O livro está sendo uma âncora, né, de salvação dos reféns da pandemia, né? O livro, o audiovisual, né, também está precisando muito de atenção, porque não se produz nada de graça, tem um custo essas coisas. Então, é importante que tenha espaços para que a gente possa divulgar as coisas e para que a cultura possa sobreviver de alguma forma até a gente voltar a uma situação de normalidade, né? O que eu quero dizer é isso, ó, agradecer a Bienal. Eu estou lançando um livro agora que é artesanal, eu voltei ao tempo do Gutenberg e fiz um livro que vocês não têm noção da manufatura. Que é um livro sobre a história da minha família, assim como o Nelson fez agora o livro dele na pandemia. Eu fiz antes, mas é uma história de um personagem anônimo pela primeira vez, né? Um retirante, que é, de certa forma, somos todos retirantes, né? Eu falo isso porque Roberto Carlos é de Cachoeiro do Itapemirim, Belchior é de Sobral, Raul Seixas é de Salvador. Todo mundo veio de algum lugar. A música e a cultura brasileira é feita disso, dessas diásporas. E eu vou contar a história da minha família. É a história chama-se O Último Pau de Arara, e provavelmente nessa semana ele já está saindo da gráfica depois de um longo período de maturação. Beleza. Okay. Nelson, suas despedidas são uma... Bom, queria cumprimentar o JB pelo livro do Belchior, acho uma grande contribuição sobre um artista muito importante, desejar sorte a ele no seu último Pau de Arara. E
eu estou muito feliz com o livro, com a repercussão do livro, e agora estou trabalhando em alguns podcasts, que é a minha nova paixão, assim, estou fazendo uns podcasts pela Amazon Music. Cada dia, todo dia eu comento uma música importante, assim, aí como ela foi feita, tem uma história toda. É baseado no meu livro 101 Canções que Tocaram o Brasil. Mas, olha, você quer saber no momento? Eu estou tão feliz com o livro que estou pensando, até, quem sabe eu faço um livro de poesia depois, que eu estou muito feliz, assim, tenho feito muita poesia, que é uma coisa que eu não faço habitualmente, faço letra de música, que é outra coisa. Mas estou num clima, quem sabe na velhice vai me surgir esse inspiração poética por escrito. Vamos ver, né? Foi um grande prazer estar aqui, agradeço a Bienal, beijo para todos vocês, estamos aí. Obrigado. Breve a vacina. Obrigado. Obrigado, JB, obrigado, Nelson. Para mim foi uma honra, né, e uma alegria imensa estar com vocês. Eu vou vender meu peixe, né? Eu faço uma live chamada Trem das Lives, onde eu converso com autores e escritores, junto com o Fernando Brengel. A qualquer momento a gente pode convidá-los, quem sabe a gente continua esse papo. Eu agradeço profundamente à Bienal. Eu vou lançar também, o ano que vem, um livro chamado O Vai e Vem da Memória. Estamos aqui no Campo da Memória. Obrigado para vocês, muitíssimo obrigado. Obrigado para quem nos vê aqui. As pessoas estão nos parabenizando, estão dizendo que a nossa live é uma linda live. Eu estou muito feliz. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Muito boa tarde. Boa tarde.